Olá, meus queridos irmãos, alunos, professores, superintendentes da EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais um treinamento, uma orientação à luz da Palavra de Deus, a Escola Dominical, para abençoar você, abençoar as nossas vidas com o ensino salutar, edificante, leniente da Palavra de Deus. E nós vamos começar buscando a orientação do Senhor, a graça de Deus. Pastor Luiz, orando a Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai eterno e Deus santo, louvamos o Teu nome, ó Pai, por mais uma vez estarmos na Tua dependência. Meu Deus, que neste momento nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, e o Teu Espírito, ó Pai, venha comunicar a palavra ministrada a todos os corações de todos quantos estão assistindo a esta programação. Meu Deus, venha usar o Teu servo, nosso pastor presidente, guiando, conduzindo, dando sabedoria do alto e fazendo relembrar daquilo que ele tem estudado sobre a Sua palavra. Meu Deus, nos ajude, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós queremos dizer a todos que nós vamos tratar sobre a última lição escrita pelo pastor Douglas Batista, que durante esse trimestre nós estudamos sobre alguns pontos especiais da carta de Paulo aos Efésios. Foram 3 meses de análise bíblica, evidenciando as riquezas espirituais daqueles que vivem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós percorremos aí o capítulo 1, 2 e 3, que tais capítulos tratam da parte teórica, do capítulo 4, 5 até o 6, que é o final, nós temos a parte prática. Lembrando que o último capítulo, ele trata sobre o andar em proteção. É muito lindo porque essa carta ela tem pepitas de ouro para nós, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. E essa última lição, que está baseada no capítulo 6, versos 10 a 20, tem como tema a batalha espiritual e as armas do crente. Vou colocar aqui a batalha espiritual e as armas do crente. Esse é o tema da nossa lição, ok? Então nós queremos dizer que o texto escolhido é Efésios 6, 10 ao 20, que trata especificamente sobre isso. Essa expressão que nós temos aqui, batalha, já estaremos explorando ela. Mas é interessante nós entendermos o seguinte: a primeira coisa, quando nós atentamos para essa lição que estaremos abordando, é o primeiro ponto que o pastor coloca aí na lição. 3 pontos. Ponto 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. Então a primeira coisa que o pastor fala, eu vou colocar aqui, é sobre o preparo espiritual. É interessante dizer que o cristão ele precisa entender que esse preparo espiritual ele começa no momento em que a pessoa aceita a Cristo como Salvador. Por quê? Quando você aceita a Cristo como Salvador, essa ideia de batalha que ela é colocada por Paulo, ela é chamada também de luta. Vou colocar aqui, luta, é a luta do crente, ok? Essa batalha é a luta espiritual, é o lutar, é o viver, é o preparo do cristão para viver aquilo que Jesus lhe deu, para viver a nova vida em Cristo. E o cristão deve saber o seguinte, que no momento que ele diz sim para Jesus, no momento em que ele aceita a Jesus como Salvador, ele já entra nessa batalha, ele já entra nessa luta.
Nós vamos confirmar isso lendo duas passagens bíblicas. A primeira está em João 16, 3, todos conhecem, mas eu quero que o pastor leia. Depois estaremos lendo a palavra do Senhor em 2 Timóteo 2,13. Vamos lá. João 16, 3. João 16, 33. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a ideia de luta, a ideia de batalha, ela não vem de Paulo. Essa ideia da luta do cristão, da batalha do cristão, ela começa no momento em que você aceita a Cristo como Salvador. No momento em que você diz sim para Jesus, você vai entrar em uma oposição. Ok? Você vai entrar em uma oposição. Ou seja, é a luta da carne contra o espírito, é a luta do diabo contra o cristão. Então, no momento em que você aceita a Jesus de imediato, você passa a ter 3 inimigos. Vou colocar aqui, 3. Primeiro, a carne. Segundo, o mundo. E terceiro, o diabo. Satanás. Então, no momento que você aceita a Jesus Cristo, você passa a ter 3 ferrenhos inimigos. Você tem o inimigo, a carne, você tem o mundo e você tem o diabo. O interessante é entender aqui que começa essa luta, conforme diz Romanos 8:8, Gálatas 5:16, depois vocês podem ler. Observem que o cristão, quando ele aceita Jesus, ele passa a ter lutas, desafios, mas ele também passa a ter afronta de Satanás. E para vocês terem uma ideia, aqui nós temos 3 inimigos do crente. Qual é? Vamos dizer aí. O primeiro é o quê? Carne. Segundo? E o terceiro? São os 3 inimigos. Agora, tem 2 inimigos que ficam do lado de fora. Quem são os 2 inimigos? O mundo e o diabo. Prestem bem atenção que você tem do lado de fora o mundo. Você tem do lado de fora o diabo. O inimigo Satanás, ele fica do lado de fora. Como diz 1 Pedro 5:8, pode ler bem aí, para todos analisarem e ouvirem bem o que Pedro, ele fala para nós nessa carta sobre esse inimigo. Sede sóbrios, isso, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então prestem bem atenção, que o diabo, ele é um inimigo que está do lado de fora. Ele só tem autoridade para entrar na tua vida, para estragar você, quando você dá ocasião para ele. É por isso que Paulo diz claramente lá em Efésios, ele deixa claro que nós não podemos dar lugar ao diabo. Isso é lindo. Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Então é muito importante nós entendermos aqui que Satanás, o diabo, ele só tem que ser da liberdade. Ele é um inimigo do lado de fora. Ele é um inimigo sagaz. Mas se você tiver a presença de Deus, como o próprio Tiago diz, resistir ao diabo. Leia aí 4:7 de Tiago, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? Ao diabo. Então prestem bem atenção. A minha Bíblia está dizendo resistir ao diabo. Há muitas coisas, eu vou já falar para os irmãos sobre essa questão da batalha espiritual. O diabo é um inimigo poderoso? É. O diabo é um inimigo sagaz? É. O diabo é um inimigo que afronta? Sim. Mas a Bíblia nunca diz que é para o cristão ter medo do diabo. Os tem crente que tem medo mais do diabo do que do próprio Deus. E aí é que mora o perigo. Observem que esse inimigo, ele não está dentro, ele está do lado de fora. O perigoso
é que ele pode armar o plano dele e você cair. Mas se você orar, vigiar, jejuar, buscar a Deus com sabedoria, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Às vezes o inimigo quer insinuar, quer insuflar coisa na sua mente, coisa para o seu coração, mas você diz: aqui, Satanás, você não tem lugar. Quando você não dá lugar ao diabo, ele não tem legalidade na sua vida. Agora, você tem o outro inimigo, que é o mundo. Esse inimigo está lá em 1 João 2,15, não ameis o mundo. Vocês sabem muito bem que esse cosmos, né? Essa palavra grega, na verdade, ela tem muitas coisas. É dela que vem a palavra cosmético, mas fala de beleza, fala de mundo, fala de pessoas. Então, o mundo que a Bíblia não permite nós amarmos é o mundo mundano. Mas o mundo da beleza, da natureza, o mundo da criação, o mundo dos negócios, nós podemos amar. Agora, o mundo mundano, satânico, influenciado por Satanás, esse nós rejeitamos. O mundo que eu estou falando aqui é o mundo dominado pelas ideias satânicas. Então, esse inimigo desse mundo, ele procura o mundo mundano com as suas festas, seus apelos, as suas imoralidades, seus vícios. Jamais podemos amá-los. Jamais podemos amá-lo. Temos que rejeitar esse mundo pecaminoso. Agora, esses dois inimigos, eles são perigosos, mas eles só dominam se nós dermos lugar. Agora, o pior inimigo que eu acho é esse aqui, ó. É a carne. Porque esse não está do lado de fora. Está onde? Do lado de dentro. É por isso que quando você lê bem aí Gálatas 5,16, depois Romanos 8,8. Por que esse inimigo aqui é o pior? Porque essa natureza carnal, pecaminosa, ela ainda não foi debelada por completo. Então nós temos esse inimigo do lado de dentro, que por vezes ele explode e mostra as obras carnais que nós temos: ira, contenda, dissensão, mentira, inveja. Vocês podem observar o que tem de crente aí, meus irmãos, que diz que é crente, a baderna é grande, é briga em convenção, é briga em igreja, é briga no meio de líderes, é briga no meio de crente, é escândalo, é divisão de igreja. É isso aqui. Esse aqui é o pior inimigo, porque o diabo, ele só entra se eu der lugar. Ele só entra se eu abrir essa janela, essa porta. Porque eu digo que o diabo nunca entra pela porta. Jesus diz lá em João 10, que quem entra pela porta é o pastor. O diabo só entra pela janela, causando medo, porque ele é bandido, ele é ladrão. Agora ele só entra se você der legalidade. Agora esse aqui não, está dentro de nós. Esse aqui é o pior inimigo. Às vezes tem irmão que ele é todo santinho, a paz do Senhor, engravatadinha, a irmãzinha toda bonitinha, santinha, mas de repente, esse inimigo aqui da fofoca, da mentira, esse inimigo aqui da inveja, ele aparece. Ele aparece. Nós estamos falando de batalha espiritual. Tu está me filmando aí direitinho, né, irmão? Bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa ideia de batalha espiritual, que eu vou falar daqui a pouco, que tem irmão que fica batendo pé, botando sal na entrada da cidade, botando azeite, isso não é batalha, meu irmão. Isso aí é brincadeira. Diabo não se vence com azeite. Diabo não se vence com bate-pé, com grito. Esse inimigo aqui, ele é sagaz. A grande batalha nossa são contra esses três inimigos. É por isso que lá em Provérbios diz que o homem que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Então, às vezes você conquista muito. Tem um autor no meu livro que eu escrevi sobre Samuel, eu falei que Saul conquistou impérios, conquistou algumas cidades, mas ele não conquistou o seu próprio espírito. E aqui está a derrota, quando essas obras da carne, elas começam. Então, às vezes nós estamos ungindo entrada de cidade, nós estamos ungindo locais, expulsando o diabo de tudo que é lugar, mas está dentro de nós todas as obras carnais. Nós não controlamos nossa língua, nossa boca, nossos olhos,
e a obra da carne reina. Como é que diz aí? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Você só vence esse inimigo aqui, ó, dentro de você, carne. E na passada nós lemos as obras da carne, não foi? Lá em Gálatas 5, 21. Então pronto, você lê lá, tudo que está aqui, ó, obra da carne. Essa daqui é de dentro, não é do diabo, não, é a natureza pecaminosa nossa, é o lado perverso, maligno da nossa natureza depravada. Só o Espírito Santo que pode pisar ela, para não deixar aparecer, para não deixar sobressair. Então esses dois inimigos aqui, ó, são perigosos, mas esse aqui é o pior. Porque o diabo, ele está do lado de fora. O diabo não está dentro de você, não. O diabo está do lado de fora. O mundo está do lado de fora. Agora a carne está dentro de nós. É por isso que quando eu coloco essa questão da batalha espiritual, não é só mapear a cidade. Batalha espiritual não é só decretar autoridade no nome de Jesus. Batalha espiritual é fechar a porta para esses três inimigos aqui do crente. Ok? Esses são os três inimigos que podem derrotar o crente. E aqui está o pior, a carne. É por isso que Paulo diz, vamos ler, antes de ler aí, já está aí no texto? Leia aí. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que diz? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Volta para cá. Quem está nisso aqui, ó, não pode agradar a Deus. Quem está na carne, natureza vê carnal, cheio de ira, de inveja, contenda, miséria, falsidade. Eita, meus irmãos, tem muito crentezinho aí bonitinho, empacotadinho na igreja, né? Isso aqui é negócio sério. É negócio sério. É empacotadinho aí pronto. Aí, irmão, vamos expulsar o diabo. Primeiro nós temos que expulsar você, que tem dentro aí, e não tem outra coisa, só tem um que pode pisar. Só tem um que pode pisar isso aqui. O pastor acabou de ler aqui. Só o Espírito Santo. Não é assim que Paulo diz? Paulo está dizendo aí, olha, quem anda na carne não pode agradar a Deus. Se você pegar, lê bem aí, lê aí por favor, 1 Coríntios 3,3, só para a gente ter uma ideia. 1 Coríntios 3,3. Isso. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Leia de novo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha aí o que o pastor está lendo. A igreja de Corinto tinha os dons, tinha tudo, mas Paulo diz, brigas, contendas, escolha de pregadores, tudo isso mostra que vocês são carnais, ok? Então prestem bem atenção que lá o problema da igreja de Corinto era a influência do diabo, mas o maior problema eram os próprios crentes, dominados pela carnalidade. É por isso que vamos começar isso aqui falando da batalha. A batalha espiritual é que quando você entra nessa batalha, já que é uma luta, que é a luta espiritual, começa quando você aceita Jesus. No momento que você aceita Jesus, esses três inimigos, eles vão estar constantemente em ação contra nós, contra a nossa vida, contra os servos de Deus, ok? Então, vamos ler aí 2 Timóteo 3,12, que eu falei dessa expressão. E também os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Preste bem atenção que eu disse que a ideia de batalha espiritual não é de Paulo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Agora Paulo diz, vocês vão ter essa batalha. E agora ele diz assim, olha, todos quantos querem viver em Cristo. Olha, o crente que quer viver em Cristo, com sinceridade, com verdade, nunca vai deixar. A carne vai tentar, o mundo vai tentar, o diabo vai tentar, mas a vitória é daquele crente que se deixa dominar pelo Espírito Santo, ok? Então, nós vamos começar aí, Efésios 6:10, leia bem aí, pastor, rapidinho, verso 10, do nosso texto bíblico.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então preste bem atenção, observe que o pastor leu o verso 10, fortalecidos no, observe que eu coloquei aqui, essa expressão no próprio texto grego, endinamuster, se vocês analisarem, está aí no tempo presente, voz passiva, o modo aqui é imperativo. Paulo está dizendo, fortalecei-vos no Senhor. Por que Paulo começa usando essa expressão aí na voz passiva? A voz passiva é quando eu já expliquei aqui para vocês, aquele objeto, a pessoa sofre essa ação. Então ele está dizendo aqui, vocês precisam desse fortalecimento do Senhor. Vocês sabiam que esse versículo 10, ele na verdade fala do apóstolo São Paulo descrevendo a maneira, ele descreve a força de Deus de 3 maneiras. Observem bem, volte aí pastor e leia o verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força. Então, fortalecido, olha aí, depois, fortalecei-vos no Senhor e depois na força. Na força, e depois? Poder. E depois poder. Observem bem, que quando nós atentamos para essa palavra aqui, fortalecidos, olha o texto bíblico, fala da capacidade que vem de Deus. Deus é quem nos capacita para vencermos tudo. Não pense que você tem força, não pense que você é capaz, não pense que você é um super crente. Às vezes tem irmãos, tem líderes que vêm para uma crise, para um momento difícil, e aí ele não consegue se controlar naquela hora, perde o equilíbrio, às vezes não tem nem paz, tranquilidade, e diz eu não sou crente. Não, primeiro coloque na sua mente que você mesmo não tem força em você. Esse fortalecido é a capacidade que vem de Deus. Deus é quem nos capacita para sermos fortes, ok? Então isso é muito interessante, quando a gente olha para esse texto bíblico aqui, nós temos essa ideia, força, a ideia aqui é de segurança, a ideia aqui presente é de segurança, e por último nós temos o poder. Esse poder aí nós podemos analisar que aqui no próprio texto grego, ele está dando a ideia de um poder glorioso, de um poder que nos capacita. Vamos ler aí Marcos 12:30, depois 2 Pedro 2:11. Marcos 12:30, 2 Pedro 2:11. 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha a capacidade que Deus nos dá para amar Ele. Amará de toda a tua força. Esse amor, essa capacidade, ela vem de Deus. E aí qual é a outra referência? Ainda falando aqui desse poder, né? Essa palavra poder, esquios é a palavra poder. Essa palavra poder é capacidade. 2 Pedro 2:11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então pronto. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que esse preparo, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. Nós temos 2 versículos. Nós temos João 15:5. Jesus disse, sem mim nada podeis. E Filipenses 4:13, Paulo disse, posso? Pronto, naquele que me fortalece. Como é que um homem como Paulo venceu a oposição, venceu os problemas, as lutas? Não é porque ele tivesse um espírito mais forte do que o nosso, é porque ele tinha a força que vem de Deus.
Observem que quando o pastor coloca o preparo espiritual para a batalha, ele diz fortalecidos no Senhor. Eu já falei aqui da voz passiva, que na verdade aqui o tempo é o presente, a voz passiva, o modo imperativo. Ele está dizendo: sejam fortalecidos pelo Senhor. Somente Deus é quem pode nos fortalecer, ok? Então, qual é o preparo? A lição fala de 3, dois, fortalecidos no Senhor e vigilantes em oração. Olha aí, ó, vigilantes em toda oração e súplica. Essa parte da oração e súplica está lá no versículo 18. Leia aí, pastor. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então prestem bem atenção, o preparo espiritual para essa batalha é se fortalecer em dinamuster, essa expressão aqui é você ser fortalecido pelo Senhor, e eu expliquei as 3 maneiras que Paulo explica o que é o poder de Deus: fortalecido, força e poder, ok? Então você está preparado porque você está fortalecido espiritualmente em Deus. Mas também você se prepara pela oração. Observem que no versículo 18, Paulo usa a oração prosel re, observem aí, e ele usa também prosel homenoi, que aqui na verdade é um particípio presente. Pode estar na voz média, pode estar na passiva. Aqui está orando. Aí você vê a outra palavra, agripnuntes, é o versículo 18. Agripnuntes é a palavra vigiando. Então Paulo, ele usa essa expressão orando. O interessante é que quando a gente atenta para o versículo 18, que ele fala dessa palavra prosel res, pode ser oração dirigida a Deus, é isso que está aí, mas também pode ser a oração no sentido de lugar. Eu vou orar ali na sinagoga, eu vou orar no templo, é o proserres, ok? Agora, você tem aí a outra palavra, petição, é a expressão deesios é a expressão petição. Você faz essa petição porque você tem falta, você tem necessidade de alguma coisa. É a súplica é quando você está com falta de algo, com necessidade de algo. Então você tem oração, o ato de orar, de entrar em um local para orar, o ato de você falar com Deus, o ato de você se dirigir a Deus, mas você tem a súplica. Essa súplica que aparece aí, deesios, essa súplica é porque você está sentindo falta de algo, está necessitando de algo. Então, quando o cristão está necessitando de algo, ele precisa de alguma coisa, ele vai para Deus. E o preparo espiritual, só em Deus. Então, a primeira coisa aqui é que o crente, ele tem que ter esse preparo espiritual, ok? Então, nós vamos apagar aqui para ir para o ponto 2. O ponto 2, nós temos conhecendo o campo da batalha. Ponto 2, conhecendo o campo, né? O campo da batalha. Isso é muito interessante. Quando nós falamos de conhecer esse campo de batalha, a primeira coisa que nós vamos analisar, letra A. Que batalha é essa? Eu já expliquei para vocês que essa batalha fala de luta. No momento que você aceita a Cristo como Salvador, você já entra nessa batalha espiritual, ok? Aí eu pergunto, que batalha é essa? Entenda bem, querido irmão, há muitos livros no Brasil sensacionalistas de guerra espiritual. Dizendo, olha, coloque isso na sua casa, coloque isso aqui que o diabo não entra. Não é essa batalha que Paulo está falando. Nem essa batalha, porque Jesus já derrotou o diabo. Satanás é vencido, é derrotado.
Outra coisa que eu quero dizer para vocês: não há luta de Deus com o diabo, porque o diabo nunca foi nem será páreo para Deus. Não há batalha entre Deus e o diabo, se você analisar a Bíblia, porque o diabo é uma criatura de Deus. Então nunca coloque isso na sua mente, que o diabo é páreo para Deus. Na verdade, a luta agora é entre o cristão e a oposição do diabo, do mundo e da carne. O que esses três querem fazer nessa batalha? Querem estragar o trabalho que Cristo já fez em nós. Todo o projeto da salvação, toda a beleza da salvação que Jesus fez em nós, o diabo agora quer estragar. O diabo quer nos levar à vergonha, o diabo quer nos levar à negação do evangelho, o diabo quer nos levar à negação do trabalho que Cristo operou em nós. Então é nesse trabalho aqui, a batalha é essa. A batalha, coloque isso na sua mente hoje, a maior batalha do diabo é estragar o que Cristo fez em nós. Ele não luta por outra coisa, ele só luta por isso, ok? A outra coisa que eu coloco aqui, em que local, ok? Vamos colocar aqui. Em que local? Onde é que essa batalha acontece? Essa batalha aqui, ela não é material, gente. Essa batalha aqui, ela não acontece na igreja, ela não acontece com pessoas. Essa batalha aqui, ela é espiritual, ela acontece no mundo espiritual. E eu quero pontuar aqui que Paulo era tão espiritual, que ele trata dessa batalha, dessa luta, dessa oposição entre o cristão, a carne, o mundo e o diabo. É por isso que ele está dizendo: vigiem, porque do lado de fora tem um inimigo, do lado de fora tem um mundo, mas dentro de cada um de nós ainda não foi debelado a natureza carnal. É por isso que Paulo diz que nós temos que ter todo cuidado com essa natureza carnal. Então o local onde se dá é no campo espiritual, ok? Essa batalha pode acontecer na mente, no espírito, dentro de você. E essa luta você vê muito bem no capítulo 7 de Romanos. Paulo travou ela. Porque é interessante que quando nós formos analisar essa questão da armadura, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo dessa armadura, observem bem, guardar o corpo. Guardar o corpo, isso aqui é o sentido espiritual. A armadura, esse corpo aqui que eu estou colocando, é o espiritual, mas também guardar a mente. Olhe bem para cá. São dois terrenos aonde o diabo mais deseja nos atacar: no nosso corpo espiritual e na nossa mente. O que tem de gente doente na mente hoje dentro da igreja não são poucos. Mentes que estão totalmente sendo influenciadas por Satanás. Mentes que estão sendo dominadas por Satanás. Mentes medíocres, mentes pequenas. É por isso que Paulo, lá em Romanos 12, ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não sei como está a tua mente, mas eu quero só te dar um conselho. Se a tua mente está pensando que é negativo, suicídio, está pensando só que ninguém te ama, que ninguém gosta de você, se a sua mente está sendo terreno de Satanás, só pensa o que é mal, se lembre de Filipenses 4:8. Medite em Filipenses 4:8. Lê bem aí, pastor, para cada irmão atentar para isso. É muito importante isso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pronto. Pense no que é bom, pense no que é perfeito. Então perceba que nesse segundo ponto, conhecendo o campo de batalha, saiba que a batalha, ela é totalmente espiritual. É a luta do inimigo para estragar o trabalho de Cristo. Saiba que o local é no mundo espiritual. E saiba que o inimigo, ele busca atingir o nosso corpo e a nossa mente. Mas o Senhor é maravilhoso, Ele providencia a armadura para nos proteger. Observem que quando você vai para o ponto 1, o pastor falou sobre as ciladas do diabo. Vê aí o verso 11 de Efésios. Revestivos de toda a armadura de Deus,
Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Contra as astutas ciladas do diabo. Está aí, olha, metodeia. Olha aí, metodeia. Se vocês analisarem essa expressão aqui no grego, ela fala de truque. Truques, estratégias, fala de golpe de Satanás. Então, prestem bem atenção que eu falei que esse inimigo, ele é cheio de truque, ele é cheio de estratégia. Por isso que lá em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. E ele também é cheio de malandragem. Nunca tente dialogar com Satanás, nunca tente enfrentar Satanás, se você não estiver cheio do poder de Deus. Porque o primeiro casal, pastor Luiz, Adão e Eva, eles tinham comunhão com Deus, Deus falava com eles, mas o diabo, com os truques, essa palavra aqui também, metodeias, ela também fala de arte. O inimigo ele é sagaz, ele é um artista. Por isso que Paulo disse que ele se transforma até em anjo de luz. Nunca brinque com ele, nunca brinque, não cutuque o diabo com vara curta, que você se lasca todinho, ele te destrói. Não brinque com Satanás, ele é o pai da mentira, ele vive há tempo. Então Paulo está dizendo, cuidado com as ciladas, cuidado com os truques de Satanás. E você só pode vencer isso aqui, não é fazendo treinamento mental, não é fazendo, eu expulso Satanás, eu expulso Satanás, eu expulso Satanás. Nada disso, é você dizendo, Senhor, me enche do teu poder, me enche do teu espírito, me enche da tua graça, da tua glória. O ponto 2 diz aí claramente que a batalha não é física, e aí toda essa batalha espiritual, ela é causada por forças demoníacas. Olhe, observem bem, lê aí, pastor. Isso, como é que diz? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, isso, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso, observem aí que ponerias do mal, olha aí, do mal nas regiões celestiais. Se você analisar na própria construção grega, a palavra o maligno, ele na verdade não é neutro aí, não é neutro. O que mostra que quem coordena, quem dirige essa campanha maléfica é o próprio Satanás, é o próprio diabo. Isso aqui tudo é coordenado por Satanás. E ele não é um inimigo que dorme, que cochila. Ele é um inimigo que luta para estragar o trabalho de Jesus realizado em nós. Por isso que devemos ter todo o cuidado, ok? Então, nós agora vamos finalizar com o último ponto, ok? As armas do crente. É o ponto 3, não é isso? Isso aqui nós já explicamos. Vamos lá. No ponto 3 diz assim, as armas espirituais indispensáveis aos crentes. Eu vou só sintetizar. 3, as armas do crente. O interessante é que quando você vai para essa passagem grega, você tem aí a expressão panoplian. Panoplian, essa expressão panoplian do grego, vou colocar aqui. Panoplian, se você analisar, essa expressão que aparece aí, que eu estou colocando aqui no próprio texto, panoplian, tem um acentozinho aí, não tinha um acento na época do grego, aí alguns leem assim, mas como tem na nossa Bíblia, nós temos que seguir aí como a acentuação no português. Panoplian, tá aqui, panoplian, ok? Essa expressão panoplia, na verdade, ela simplesmente quer dizer armadura completa. Então, quando você vai para o texto grego, essa panoplia aqui é armadura completa. Aí Paulo, ele vai descrever
na forma em que o soldado romano se vestia, então ele vai usar o panoplian para mostrar como é que um soldado se vestia naquela época, como era que ele entrava nessa batalha. Deixa eu dizer uma coisa interessante. Você já leu aí, quem foi que leu no texto, Paulo dizendo, estão com a arma, agora partam para cima do diabo. Vocês já viram aí? Tem isso? Não tem. A Bíblia não diz assim, olha, já estão revestidos, agora vão para cima de Satanás. A Bíblia manda crente a pregar evangelho, a Bíblia manda crente a evangelizar e ganhar almas. A Bíblia não manda nós andarmos atrás do diabo para lutar. Tem pastor aí que é especialista só em andar atrás de cão. A Bíblia não manda ninguém atrás de cão. A Bíblia manda pregar o evangelho. Agora, o cristão tem consciência que do lado de fora tem dois inimigos e que ele precisa estar com a armadura. Eita, mas é boa a Bíblia, é gostosa a Bíblia, porque tem irmão hoje que anda procurando. Um dia eu estava em um local, aí lá um irmão, nós orando, expulsando o demônio, aí o irmão disse, pastor, deixa eu orar aí também, aí ele começou a orar, eu quero invocar tu de novo, Satanás, vem cá, Satanás, vem cá, entra aqui de novo. Então, meu Pai do céu, você não vê Paulo falando, hoje tem igreja que tem culto só para isso aqui, só para invocar diabo. Que é isso, meus irmãos? Se o Satanás se manifestar, vamos expulsar. Se alguém está doente pelo ataque de Satanás, vamos expulsar. Agora, Jesus nos chamou para pregar o evangelho, e o evangelho vai tratando a alma, o espírito e a mente das pessoas. Então é muito interessante, eu vou só correr aqui, que o nosso tempo já chegou. Aí nós temos dois tipos de armas aí, ok? Nós temos, vou colocar aqui, de defesa. Nós temos essas armas aí que nós podemos analisar, não é isso? As armas de defesa, e nós temos as armas de ataque. Essas armas, aí está no ponto 3, não é isso? Ele até falou aí, o pastor, panóplia, né? Ele diz aí que nós temos a armadura e etc e tal, ok? Ele vai especificar cada uma, eu vou explicar aqui. Mas nós temos a de defesa e nós temos a de ataque. Pronto. Temos arma de defesa. Vocês observaram que nós temos mais armas de defesa do que de ataque, não é isso? Então, eu vou colocar aqui rapidinho. Primeiro, nós temos, lê aí, pastor, qual é a primeira arma aí? Couraça da justiça. Tendo cingido os vossos lombos. Cingindo, né? Cingido. Não é o cinto. Com o quê? Com a couraça da justiça. E depois? Calçado os pés. Calçado. Depois? Tomando. O quê? O escudo da fé. Então vamos, escudo, não é isso? Uhum. Depois? O capacete. Quarto, capacete. Depois? A outra é de ataque. Pronto, tá? Então ok. Muito bem. Cinto. Calçado, a sandália. Naquela época o soldado, ele ia com uma sandáliazinha simples, principalmente aqueles que lutavam em arenas. Ela tinha um corinho, um rabichozinho, que segurava os pés, o calçado, para se firmar bem na areia e não escorregar, não atrapalhar. Então você tem cinto. O interessante é que quando você vai para essa panoplia, que trata da armadura, eu quero dizer que Paulo usou uma figura, uma metáfora lá do soldado romano. Mas toda essa armadura aqui, ó, cinto, calçado, escudo, capacete e depois palavra, que é a arma de ataque. Isso aqui não tem nada de roupa de soldado romano. Isso aqui é Jesus Cristo. Entenderam? Tudo isso aqui é Jesus Cristo. Esse cinto, esse calçado, esse escudo, esse capacete, essa palavra, tudo isso aí é o próprio Jesus Cristo, ok? Se vocês analisarem, por exemplo, o cinto fala de sinceridade, fala de santidade. Lá em Jeremias 13, ele fala do cinto que Deus mandou ele comprar o cinto e enterrar no rio, e o cinto ficou podre. Ele diz assim: é Israel. Quem tem esse cinto, que é o próprio Cristo, tem verdade, tem integridade na vida. Quem tem os pés calçados com o evangelho, né, assim que diz, sabe andar bem, tem firmeza, sabe pisar bem, porque o evangelho é poder de Deus. Então tudo isso aqui é o próprio Cristo. O escudo, se você analisar bem aí, você tem
a couraça da justiça, que na verdade é a santificação. Você tem o escudo, que esse escudo aí é a nossa fé. Olha aqui, olha, a fé em Cristo, ok? É a fé. O escudo é a fé. Como é que você se defende dos ataques do diabo, das sofismas? Como é que você se defende das heresias? É com o escudo da fé. E é o próprio Cristo que essa fé é revelada pelo Evangelho. Você tem o capacete, esse capacete aqui é a esperança da sua salvação. Ou seja, o cristão tem a cabeça, a mente protegida com a salvação. Nada lhe abala, lhe destrói, porque ele tem um capacete da salvação, ok? Nós falamos aqui a couraça da justiça, que na verdade fala da justiça de Cristo implantada em nós. E aí nós temos a arma de ataque. A arma de ataque que ele fala aí é a palavra de, leia aí, verso 17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Olha, ele diz, tome a palavra, leu todinho aí, o 17. Tomai também o capacete da salvação. Sim. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. Observem que essa palavra aqui, olha, Mahairan é a palavra espada. Vocês sabiam que essa palavra grega aí, Mahairan, essa palavra, ela fala de uma faca grande, uma faca que era usada para cortar carne, cortar animal. Não era nem uma espada grande, aqui fala de uma espada pequena. Mas percebam bem que você tem aí, olha, espada do Espírito. E você tem palavra de Deus, não é assim? Lê aí de novo 17. Tomai também o capacete da salvação. Isso. E a espada do Espírito. Pronto, primeiro a espada, Mahairan. Essa Mahairan, eu disse, é uma faca grande. Se vocês analisarem, isso aqui está no genitivo, ó, tu pneumatos. Alguns dizem que é um genitivo ablativo, de origem. A espada, a faca grande, para tu cortar capeta, satanás e demônio, e para você vencer, a espada grande, ela vem do Espírito. Olha aí, olha, como está aí, ó. Ten Mahairan tu pneumatos, do Espírito. A faca grande que o cristão tem, ela é do Espírito. Ela se origina do Espírito. E aí você tem, eu até coloquei aqui, ó, o rema, ok? Veja aí como é que diz. O rema teu, né? Rema teu. Observe que também está no genitivo. Também está no genitivo, ó. Rema. Essa palavra aqui, todos conhecem ela. Principalmente aqueles que usaram daquelas pregações de prosperidade, de autoridade, usaram ela. Mas observem aí que essa rema, aqui ó, rema teu, aqui é palavra de Deus. Nós temos também a palavra logos, ok? Logos, está aí. Logos, rema, logos. Qual é a diferença entre rema e logos? A diferença é o seguinte: essa aqui é a palavra pronunciada, é a palavra dita. A palavra dita. Aí alguém dizia, não diga uma palavra qualquer, diga rema, que é a palavra de autoridade, é a palavra de poder. Mas os que são formados aí na área de grego sabem muito bem e podem nos ajudar que esse rema, na verdade, é a palavra dita, falada. Que nós temos o logos, que é a palavra ideologizada, é a palavra pensada, ok? Quando você lê João 1, no princípio era o verbo, verbum do latim, mas logos, no princípio era o logos, a palavra. Então, Jesus é a ideia, Jesus é a palavra certa. Agora, o rema é a palavra pronunciada, é a palavra falada. E aqui Paulo, ele está usando a palavra espada e está usando a palavra rema, que é a palavra pronunciada, mas que vem de Deus. E aí o cristão tem a palavra para destruir Satanás. Eu vou só citar aqui para finalizar 3 coisas da palavra. Uma, Jesus venceu Satanás com a palavra. Ele não venceu derramando óleo, ele não venceu fazendo campanhas, porque tem irmão hoje que para vencer o diabo, ele faz tanta campanha, precisa isso não, irmão. Você para vencer o diabo, primeiro, tenha um viver correto,
tenham um viver em santidade. O cristão que coloca tudo isso aqui na vida dele, cinto, calçado, escudo, capacete, palavra, ele coloca Jesus e tem integridade, o diabo pode tentar entrar, mas não destrói. A melhor proteção que você precisa, olhe para cá, a melhor proteção que você precisa é ter essa armadura. Se você tiver ela, que é o próprio Cristo dentro de você, não tem diabo que entre, não tem diabo que destrua. Um crente sincero, um crente de caráter. Tem irmão que é bom para bater pé, tem irmão que é bom para xingar o diabo. Agora não é isso. Você tem que ter aqui, sabe o que é? A armadura, que é o próprio Cristo. E quando você tem isso, aí você tem a espada, que é a grande faca que vem do Espírito, e você tem o rema para pronunciar a palavra dita, a palavra falada. E é isso que Paulo fala. E me lê de novo, pastor, para encerrar. E aí eu estou dizendo aqui o seguinte: Jesus venceu o diabo com a palavra. Está lá em Mateus 4, 1 a 10. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Não foi assim? A palavra, ela gera fé. Se você lê Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você lê também Hebreus 4, 12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Leia aí para a gente encerrar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito, a grande faca que vem do Espírito para nós. E o que mais? Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Aí agora você pegou essa palavra que vem do Espírito e tem autoridade para pronunciar ela, que é o rema, remateu, palavra de Deus. Ore, pastor, encerrando. Meu Deus e meu Pai, louvamos o Teu nome nesta hora, meu Deus, e bendizemos a Ti pelas ricas, meu Deus, bênçãos adquiridas da ministração da Tua palavra. Meu Deus, nos ajude a dependermos de Ti, a vivermos em santidade, a sermos cheios da Tua presença e cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos resistir ao diabo, meu Deus, pronunciando com palavra de autoridade, com viver santo e dependente de Ti. Nos ajuda e nos abençoa, em nome de Jesus, amém.